Olá! Nós estamos em mais um vídeo da série especial Imposto de Renda 2012. E nesse vídeo nós vamos falar a respeito do lançamento das despesas médicas na sua declaração do Imposto de Renda. Alguns fatores devem ser levados em consideração quando você vai fazer o lançamento dessas despesas. O primeiro fator que você deve ter em mente é que as despesas que você deve lançar relacionadas à saúde são despesas relacionadas à sua saúde ou de seus dependentes lançados na declaração do Imposto de Renda. Então, sua ou do seu dependente. Aí você pode lançar na sua declaração do Imposto de Renda pessoa física. Um outro detalhe também importante é que as despesas que você pode deduzir são despesas como, por exemplo, médicos, dentistas, psicólogos, fonoaudiólogos, apenas para citar algumas situações, fisioterapeutas. Essas são algumas situações em que você pode fazer uso das despesas médicas para lançar no seu Imposto de Renda pessoa física. Um outro fator também bastante importante é que quando você for lançar essas despesas, o que você deve informar? No caso, se você contratou serviços de um profissional, pessoa física, então você tem que ter em mãos o nome, o CPF e o valor que você pagou. Se for, por exemplo, uma pessoa jurídica, você deve ter o nome e o CNPJ, porque essas são informações que na sua declaração do Imposto de Renda pessoa física, o programa vai solicitar. Um fator bastante importante também que você deve ter em mente em relação a essas despesas, tanto a contratação de serviços por parte de profissional pessoa física quanto de jurídica, é que hoje a Receita Federal ela está exigindo desses profissionais, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, que eles entreguem uma declaração chamada DMED, que é uma declaração de serviços médicos. O que esses profissionais fazem nessa declaração? Eles vão informar o seu nome, o seu CPF e o quanto você pagou para eles em relação a esse serviço. Então o que nós aconselhamos você a fazer? Você dá uma ligadinha para o seu profissional, verificar com ele, você lançou lá na DMED as informações em relação ao serviço que você me prestou, quanto que você lançou? Para que você possa ver se ele lançou algo compatível com o que você realmente tem de recibos na sua mão. Mas você fala assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Na verdade, você não é obrigado a fazer isso. Você tem as suas despesas, então lance as suas despesas. O que ele vai fazer ou não é um problema dele com a Receita Federal. Mas por que nós aconselhamos isso? Porque vamos supor que ocorra uma situação em que você lançou R$5.000 de despesas com o médico, mas ele declarou lá na DMED por algum erro R$500. Então o que vai acontecer? Você às vezes vai ter que passar pela dor de cabeça de ter que ir lá na Receita Federal e apresentar a documentação dessas despesas que você fez com esse profissional. Por quê? Porque a Receita vai pegar as informações na sua declaração e comparar com a declaração dele. A Receita viu que está divergente, ela vai falar, tem como você trazer as informações aqui que você declarou em relação ao seu profissional para ver se bate com as informações dele? Então, para não ter esse estresse desnecessário, é interessante que as informações sejam coerentes, elas não sejam divergentes e assim nem você venha ter que ter esse problema ou o profissional. Mas como falamos, isso aí não é uma obrigação. A obrigação é você lançar o que você realmente gastou. Isso é só um detalhe que nós estamos passando para você não ter dor de cabeça. Também uma outra situação interessante que você deve levar em consideração é que, por exemplo, no caso de internação, você não pode levar em consideração para a dedução do imposto de renda as despesas do acompanhante de quarto. Então, nesse caso, essas despesas não entram como despesas médicas dedutíveis. E uma outra situação também que não é dedutível é, no caso você pagou serviços médicos, mas depois você foi reembolsado. Então, nesse caso, esse valor reembolsado, ele não é passivo de dedução. Então, vamos lá, você gastou R$1.000 no médico, foi reembolsado 900, então, como você teve o reembolso, você não pode lançar como dedução os 900, somente o que saiu do seu bolso, R$100. Por quê? Porque despesa é um valor que vai e não volta. Mas se você teve restituição, esse valor voltou para você. Então você não tem o direito de lançar o valor da restituição na sua declaração de imposto de renda como despesa médica, mas sim a diferença. Então basicamente esses são alguns detalhes que você deve se ater no caso do lançamento de despesas médicas na sua declaração do imposto de renda pessoa física. Espero que essas informações possam ter te ajudado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.